Trabalho de conclusão de curso Univesp. A produção da escrita na era da cultura digital, os reflexos das mídias digitais na sala de aula. A escrita é uma habilidade fundamental e um processo complexo que se inicia nos primeiros anos de vida, com o aprendizado da linguagem e a compreensão de sua funcionalidade. Como nos diz Cortella, a tecnologia pode sim auxiliar neste processo. Nas últimas décadas, a internet mudou completamente a forma como os adolescentes se comunicam. A linguagem das redes sociais, cheias de gírias, abreviações, memes, marcas de oralidade, começou a aparecer. Isso trouxe novos desafios para os professores e para o processo de ensino da língua portuguesa. A escrita é fundamental para que o aluno possa participar plenamente da sociedade, e é por meio dela que ele se comunica, expressa opiniões e constrói o seu conhecimento. Por isso, entender como as novas linguagens digitais afetam a escrita é essencial para que a escola consiga orientar os estudantes de forma adequada, sem ignorar a sua realidade que vive. Durante as nossas observações e conversas com os professores, percebemos que muitos alunos começaram a trazer para a escrita escolar expressões próprias da internet. Isso inclui gírias, abreviações e até emojis desenhados no papel. Ao mesmo tempo, percebemos que essas mídias podem sim ser usadas de maneira positiva em sala de aula. Diante disso, o objetivo do nosso TCC é compreender os impactos das mídias audiovisuais na produção escrita dos estudantes e analisar como os professores percebem e lidam com essas mudanças. Também utilizamos como base o repertório acadêmico de Ercolim Monteiro, Neto, Pesotti e Silva, de 2025, da Univesp. Esse estudo mostrou que, embora a internet ajude no processo de aprendizagem, a linguagem das redes pode influenciar negativamente a escrita. Eles identificaram um padrão de linguagem diferenciado entre os alunos, o que reforça a importância de aprofundar essa discussão. Com tudo isso, nossa introdução apresenta a relevância de analisar como a escola pode usar essas novas linguagens a seu favor, valorizando a realidade dos alunos e também garantindo o ensino da norma padrão. Olá, meu nome é Otavino Cândido de Paula Neto e eu sou um dos integrantes do grupo do trabalho de conclusão do curso de Letras da Univesp. O nosso trabalho ele tem por título a produção da escrita na era da cultura digital, os reflexos dos vídeos curtos na sala de aula. Como o título do trabalho deixa claro, analisamos aqui neste trabalho os impactos da internet em geral e dos vídeos curtos em particular no processo de produção de escrita, mas também na leitura dos nossos jovens, sobretudo os jovens das escolas públicas. Os jovens da chamada geração digital, ou seja, aquelas pessoas que nasceram em plena vigência da tecnologia digital, vivem diariamente sob os impactos dessa tecnologia. Tecnologia esta que apresenta ao usuário e demanda dele formas diferenciadas de linguagem, de leitura e de escrita, que refletem nos aprendizados e nos estudos escolares. Desta forma, tanto a escola como os professores necessitaram adaptar-se a estas formas diferenciadas de linguagem, de leitura e escrita e precisaram buscar ao mesmo tempo maneiras alternativas de compreender para poder enfrentar as dificuldades envolvidas neste processo. Neste nosso trabalho, nós entrevistamos professores e professoras para entender como eles têm lidado com estas situações. Sem esquecer que tivemos, no início da década de 20 deste século, uma pandemia de Covid
que atingiu de maneira implacável o aprendizado de muitas crianças e jovens brasileiros como em nenhuma outra parte do planeta. Isto causou um impacto positivo, mas também um impacto negativo. O impacto positivo foi o uso incrementado por parte dos professores dessa tecnologia digital nas suas aulas, ao mesmo tempo que as crianças e os jovens tiveram que buscar ou de usar a tecnologia para os estudos, o que não era exatamente o que eles faziam antes da pandemia. Pelo lado negativo, entretanto, observou-se que as linguagens digitais, os modos de leitura e de escrita que elas oferecem, afetavam consideravelmente o modo como as crianças escreviam, liam, aprendiam e estudavam. Tudo isso levou a escola e os professores a repensarem os modos como ensinavam, levou-os a buscar compreender melhor a tecnologia digital e suas linguagens e buscar formas de utilizar seus métodos e levar os jovens estudantes a refletir sobre estas questões. Nosso trabalho buscou refletir sobre as dificuldades enfrentadas por docentes e discentes nas suas relações com a tecnologia digital e suas formas de linguagem. Muito obrigado. A construção do processo de escrita. O surgimento da escrita veio junto com regras que permitem ao leitor decifrar o que está escrito, para entender a funcionalidade do sistema de escrita e o modo de usá-lo corretamente. Antigamente, o ensino da escrita era realizado através das partes menores para o todo. O que significa isso? Parte primeiro da soletração do alfabeto, depois do som das letras e, por último, das sílabas até chegar nas palavras. Começa com palavras simples, fáceis, para depois passar para palavras mais complexas. Após esse processo, começa o ensino de frases e depois o ensino de textos. Esse processo de ensino de escrita envolve muita memorização. O método tradicional da escrita emprega os métodos sintéticos e analíticos. Então, tem o método analítico, também chamado de global, e o método sintético. No método sintético, tem o método alfabético, o método fonético e o método silábico. Na proposição tradicional, a escola ignora a progressão natural do aluno e faz a abertura imediata ao código escrito. Com o entendimento dos métodos de alfabetização já citados, método analítico, método alfabético, método fonético, método silábico, é possível refletir sobre possíveis materiais adequados para a realização do ensino da escrita dos estudantes. O desenvolvimento da escrita do aluno tem como base o contato que ele tem em seu cotidiano. Em outras palavras, quanto mais livros de boa qualidade ele lê, quanto mais contato ele tem, melhor será a qualidade da sua escrita. Com o crescimento do uso de tecnologias e do nascimento das redes sociais, a leitura e a escrita digital passa a fazer parte do dia a dia dos estudantes. A comunicação digital une a fala e a escrita, sendo que uma das suas principais características é a oralidade do texto escrito. Essa leitura não tradicional modifica o hábito de ler e o modo de escrever do aluno. Esse caráter híbrido da linguagem faz com que a escola deprecie esse comportamento linguístico e o avalie como o português errado, pois ele se aproxima mais da língua falada do que da língua escrita. É preciso que as instituições escolares responsáveis pelo ensino da leitura e da escrita desenvolvam as experiências das crianças e dos adolescentes de tal forma que eles possam ler e reproduzir diversos textos com autonomia. É fundamental que desde a educação infantil, desde o começo, a escola tenha a preocupação com o desenvolvimento dos conhecimentos referentes à aprendizagem da escrita dos alunos. As gerações, elas são moldadas por acontecimentos históricos, culturais, sociais, políticos e econômicos. E a nossa geração passou por um acontecimento muito grande, foi a pandemia de Covid-19, causando isolamento social e na educação a transferência do ensino presencial para o ensino remoto, que afetou diretamente todas as crianças e a maneira como elas se comunicam. Elas passaram de se comunicar presencialmente para usar a tela para todo meio de interação. Então é lógico que essa mudança afetou também o processo de escrita dessas crianças, não é? A linguagem evoluiu. Ela passou
a integrar mensagens instantâneas, e-mails, redes sociais, abreviações, emojis, neologismos. Tudo isso faz parte dessa nova geração, não é? A linguagem ela é ideológica, assim como Bakhtin, o Círculo de Bakhtin nos trazem, né? E essa geração, nativos digitais, que nasceram já imersos em tecnologia, tem nos mostrado essas mudanças que têm acontecido na nossa linguagem. Nós começamos esse trabalho com uma sessão de ideação, onde percebemos que as mudanças linguísticas que têm acontecido entre os jovens têm chamado muita atenção dos professores. Então decidimos começar uma pesquisa qualitativa e descritiva para entender esse fenômeno, pesquisando junto com professores que atuam na área, quais mudanças eles têm observado e como isso tem influenciado a escrita dos jovens. Para isso, nós decidimos trabalhar com crianças entre o 8º e o 9º ano, né, crianças aí com 13, 14 anos, que já têm uma certa fluência na escrita e que demonstram esses vícios de linguagem no processo de escrita, né, deixando de lado um pouco a norma padrão e trazendo para a sua escrita essas marcas da internet. Tá? Muitos professores têm visto isso como um erro, quando na verdade é apenas uma variação linguística. E tem surgido muito preconceito a esse respeito. Os professores veem o erro quando na verdade é apenas uma mudança, uma linguagem diferente da norma padrão. Então é necessário que os professores compreendam e ensinem a diferença entre as linguagens. Tá? A BNCC, ela diz que é necessário sim trabalhar a norma padrão e também as linguagens multissemióticas, linguagem social, linguagem cultural e todas as linguagens pelas quais nós utilizamos no nosso dia a dia. Tá? A nossa pesquisa, ela feita de maneira presencial e também através do Google Forms, tá? Com professores mais distantes, nós procuramos saber o que eles pensavam a respeito, se já tinham trabalhado esse tema em sala de aula, o que eles tinham feito a respeito quando viam essas marcas na linguagem. E nós percebemos que muitos professores, apesar de verem essas mudanças linguísticas, eles apenas dizem para os alunos, olha, está errado, não é assim, ou dizem para olha, isso aqui a gente não usa na escola, mas deixam de lado toda a possibilidade de se trabalhar essa variação linguística, até mesmo pegando essa norma mais cultural, usada essa linguagem mais internet, trazendo para a escola para adaptar a linguagem. Não é? Os professores simplesmente deixam de lado. E essa foi a questão mais interessante, porque nós pesquisamos com professores tanto do interior do estado de São Paulo, como da capital. E vimos que muitos professores do interior ainda têm essa restrição, enquanto na capital já acontece uma certa adaptação de atividades. Não é? É ainda um tema polêmico, que precisa de muito estudo, mas vamos continuar estudando. Vivemos um contexto em que as mídias digitais se tornaram parte central das práticas sociais e comunicativas dos estudantes. Essas mudanças impactam a linguagem, a cultura e os modos de aprender. Entretanto, mesmo com os avanços teóricos e tecnológicos, ainda existe resistência no uso pedagógico das mídias sociais na escola. Isso se deve tanto ao tradicionalismo do ensino da norma padrão, quanto às dificuldades de acesso, formação docente e cobrança por resultados padronizados. Nosso estudo teve como objetivos investigar como os vídeos curtos influenciam a vida dos alunos, observar marcas linguísticas provenientes das redes sociais, compreender como professores têm lidado com esse fenômeno em suas práticas. A fundamentação parte de autores como Bagno, Marcuse e Bourdieu, que compreendem a língua como construção social e a norma padrão como ferramenta de inserção social, não mera imposição. Também dialogamos com Bakhtin, ao considerar que toda linguagem é construída em interação, permeada por múltiplas vozes. A linguagem digital é entendida aqui como legítima, porém nem sempre adequada ao contexto escolar, exigindo mediação. Nossa pesquisa revelou que há aumento de abreviações, gírias e marcas de oralidade na escrita escolar,
Alguns estudantes demonstram dificuldade em produzir textos longos, estruturados e coesos. Porém, o contato com diferentes mídias também favorece criatividade, repertório cultural e desenvoltura na oralidade, especialmente em debates. Ou seja, não se trata de proibir a linguagem digital, mas de ensinar a alternância entre registros. Para que a escola acompanhe a transformação do mundo digital, é necessário repensar práticas e investir em formação docente. É possível, por exemplo, utilizar vídeos curtos e podcasts como disparadores de debate, propor atividades de retextualização da linguagem digital para a norma formal, trabalhar com gêneros digitais como posts, resenhas e comentários, estimular escrita colaborativa em blogs e fóruns escolares, desenvolver projetos interdisciplinares que relacionem linguagem, cultura e sociedade, e nesse sentido cabe ao professor atuar como mediador ativo, articulando tradição e inovação, garantindo que o uso das mídias não substitua a reflexão crítica, mas a fortaleça.